escassez das reservas de petróleo e os problemas gerados pelo aquecimento global, a agroenergia se estabelece como uma alternativa para o futuro do planeta e a geração de renda no campo. Aproveitando essa oportunidade, o setor sucroalcooleiro cresce muito no Brasil, principalmente devido ao desenvolvimento tecnológico. No programa de hoje você vai conhecer de cana a seco, uma alternativa que pode reduzir os custos de produção e ainda aumentar o rendimento industrial das usinas sem descuidar do meio ambiente. Fique conosco, Técnica Rural está no ar. A cana-de-açúcar é utilizada como fonte de energia desde a antiguidade. No Brasil, o cultivo foi iniciado pelos portugueses há mais de 500 anos no estado de São Paulo. Ao longo da história, a cana se tornou um dos produtos mais importantes do agronegócio brasileiro. A cultura mantém uma grande participação na economia nacional desde o início do século XVI. O país é o maior produtor mundial de cana e, com investimento em tecnologia, alcançou lugar de destaque no setor sucroalcooleiro. A questão socioambiental também é uma preocupação de produtores e usineiros. Nem é justo você produzir um combustível limpo, né? E ao mesmo tempo a indústria está poluindo aí. Então a pretensão realmente é tentar melhorar as condições ainda mais do meio ambiente, eliminando totalmente o uso de água, evitando a poluição dessa pouca quantidade de água usada ainda na limpeza para escoamento dos resíduos. E para reduzir os prejuízos ao meio ambiente, o setor está em fase de mecanização dos canaviais. Modernização que representa uma mudança significativa na cadeia da cana e exige que outros procedimentos que vão do campo até a usina sejam adequados. É o caso da lavagem de cana a seco. Para conhecer essa tecnologia, nossa equipe foi até Jundiaí, no interior de São Paulo. Como é que surgiu a ideia de elaborar um projeto para a lavagem de cana a seco? Com a redução gradativa da queima da cana-de-açúcar, que é uma questão ambiental, porque coloca muitas partículas em suspensão na atmosfera, né? Uma das soluções nesse caso é a colheita mecanizada. Mas como uma nova tecnologia que entra no sistema, né, sempre tem as suas vantagens, que é a própria colheita, e a desvantagem, porque ela tem um sistema de corte, de base, que corta o colmo da cana rente à superfície do solo, e com isso há uma tendência, ocorre transportar partículas, solo, terra, para o interior da máquina colhedora e da máquina para a esteira da usina, onde entra no processo industrial a terra e ela é maléfica ao sistema industrial. Uma das grandes preocupações do setor sucroalcooleiro é a entrada de impurezas no setor industrial da usina. Uma das preocupações também é o consumo de água, hoje considerado excessivo, porque a produção de açúcar e álcool deve ter um caráter de sustentabilidade ambiental, né? Então nós temos que nos preocupar, principalmente nesse momento, com o consumo de água. O consumo de água no mundo está crítico. A lavagem da cana-de-açúcar serve para separar as matérias estranhas da planta antes de iniciar os procedimentos para a produção de álcool, açúcar e energia elétrica. Essa limpeza é realizada assim que a cana entra na usina, evitando que as impurezas minerais e vegetais ingressem no processo industrial e atrapalhem o resultado final da produção sucroalcooleira. O sistema de lavagem tradicionalmente usado pelas usinas é o sistema de lavagem com água, que é um sistema de alto consumo de água. Para você ter uma ideia, cerca de 3 a 30 metros cúbicos de água são usados para 1 tonelada de cana. Então você imagina, se a usina utiliza, por exemplo, moe por dia 10 mil toneladas, multiplique e veja esse consumo de água que vai ocorrer. Então esse foi o principal start, o principal início da concepção dos sistemas de lavagem a seco. Na lavagem tradicional da cana, o consumo médio de água chega a 400 metros cúbicos por hora, independentemente do volume de cana.
período. Já na limpeza de cana a seco, o consumo de água pode variar de 0 a 20 metros cúbicos por hora, uma redução de 95%. Isso porque a água é substituída por ventiladores que sopram as impurezas antes da cana cair na esteira que leva até a moenda. A água é substituída por ar, através de ventiladores elétricos. E basicamente é isso, a limpeza da cana com ar. A redução do uso da água é uma das vantagens da limpeza a seco. Existe uma grande preocupação das usinas com as perdas de sacarose, substância que no final do processo industrial dá origem ao açúcar e ao etanol. E a lavagem da cana exige atenção especial, porque é o primeiro momento das perdas de sacarose. Nos processos de lavagem de cana, existe um arrastamento da sacarose. Por que arrastamento? Porque a sacarose é um açúcar solúvel. Então, se você coloca em contato com a água, evidentemente vai ocorrer a solubilização dos açúcares, da sacarose. E na lavagem de cana, como tradicionalmente é usado, existe um percentual que varia de 1,5% a 2%, né, na cana inteira, entendeu? E cerca de 2 a 5% na cana picada, porque ela tem mais superfície, ocorre maior arrastamento de sacarose, e essa sacarose, 1% seria 1 tonelada por 100 toneladas de cana. Quer dizer, é muita coisa, né? Isso representa alguns sacos de açúcar que é perda industrial e deixa de ser produzido.